A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e te convido a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Meus irmãos, eu quero compartilhar com cada um de vocês algo que Deus me ensinou. Deus me ensinou que existe uma arma que é nossa. Foi entregue para aqueles que têm fé, para os servos de Deus, para os filhos de Deus, para aqueles que têm fé em Deus. Essa arma foi entregue para nós. Mas, infelizmente, ela está sendo usada pelo nosso inimigo para fazer muitos desistirem. Pastor, que arma é essa, pastor? Que foi entregue a nós, mas que está fazendo muitos dos nossos desistirem? Porque é o inimigo que está usando a arma entregue por Deus à sua própria igreja? Exatamente. Deus entregou para nós. Mas infelizmente quem está usando é o inimigo. Quer saber qual arma é essa? Então fique comigo neste vídeo do início ao fim. Antes de irmos para as Escrituras e eu conseguir te provar dentro da palavra, eu quero te contar um rápido testemunho. Preste atenção. Nesse testemunho e nesta experiência que eu vivi, foi onde Deus me ensinou acerca desta arma. Um rapaz, uma certa feita, chegou até a mim. O nome dele é Bruno. E ele me fez um pedido. Pastor, eu disse, o que, filho? O que está acontecendo? Ele, por favor, pastor, me ajude a ajudar a minha vozinha. Eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, há 6 meses eu tento expulsar os demônios daquela mulher e eu não consigo, pastor. Eu até expulso, mas eles voltam. Eu expulso de novo, eles voltam. Pastor, eu não estou entendendo. 3 pastores já desistiram. Já chamei 3 e os 3 desistiram, pastor. Eu disse, desistiram? Ele disse, desistiram. Eu falei, meu Deus do céu. Tem de misericórdia. Ele disse, pois é, pastor. Me ajuda. Eu disse, pois então eu vou. Sou melhor do que ninguém, não. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo com essa mulher. Alguma coisa está alimentando e trazendo força, trazendo essa insistência. Vamos até lá. Nós vamos orar. Deus vai nos dar vitória. Irmãos, pensa numa guerra. Guerra. Eu não falava com ela, eu falava só com demônios. Entrava um, saía outro. Entrava um, saía outro. Eu disse, meu Deus, que coisa terrível que é essa. Bom, por fim, esta mulher hoje, ela está completamente liberta. Graças a Deus. Hoje eu vou até lá, eu cuido dela, eu entrego Santa Ceia para ela, eu prometi para ela. Eu não desisto da senhora, porque como ela tem uma deficiência, então já é muito velhinha, ela tem 94 anos de idade.
muito velhinha. E ela quebrou, né? Ela quebrou. Antes de eu chegar até lá, ela teve uma queda. Eu entendo que foi o inimigo que fez com que tudo isso acontecesse, e ela quebrou a bacia, arrebentou com os ossos da parte da cintura e também o fêmur, né? Aquele osso, o maior osso do nosso corpo, que é o da coxa. Resultado, ela não pode andar, mas eu disse, eu nunca vou desistir da senhora, mas ela está bem, está curada de todas aquelas manifestações terríveis. Amados, o que foi que eu aprendi naquela casa? Que arma é essa que o inimigo usa e que fez aqueles 3 pastores desistirem? Engraçado que tinha vez que eu chegava lá e o diabo falava assim pra mim, você é um desgraçado, ele falava pra mim. Me chamou de desgraçado. Você sabe por quê? Porque eu entendi qual que era essa arma. Eu disse, aqueles 3 pastores desistiram, mas eu não desisto, desgraçado. Para você ter uma ideia, foram 2 anos lutando por essa mulher. 2 anos. Você está pensando que foi uma semana lutando por ela? Foram 2 anos. Porque como ela era como uma criança, então às vezes tudo que eu falava para ela, eu tinha que falar tudo no outro dia de novo. Mesmo depois que ela foi se libertando, a gente foi dando uma assistência. Não foi fácil, mas foram entre 2 anos, 2 anos e meio, para que ela ficasse completamente restaurada, limpa de todos os demônios. Vamos então aqui entender o que é que o inimigo fez e qual foi a arma que ele usou para que aqueles 3 pastores desistissem. Vamos ver? Essa arma foi entregue para nós, tá? Olha só. Gênesis, capítulo de número 32. O verso é o verso de número 26, que diz assim. Eu quero começar, na verdade, pelo verso de número 24, para que a gente possa entender o contexto. Diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia, grave isso, o anjo, não era um demônio aqui, não, era anjo de Deus, um anjo de Deus, vendo que não prevalecia, tocou na juntura da coxa de Jacó e deslocou a juntura da coxa dele, quando estava lutando. E o anjo disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, o homem estava com a coxa. O anjo podia ter matado ele, mas o anjo falou: não, eu gostei desse menino. Eu gostei. Rapaz, ele não desiste não. Aquele anjo era uma tipificação. Na verdade, era o próprio Cristo. Eu já falei isso em outro vídeo. Era o próprio Cristo em uma teofania. Cristo, ele estava ali na forma de um anjo. Então, ele deve ter se maravilhado com uma insistência.
com uma perseverança, com a aplicação do coração de Jacó. Em Daniel, no capítulo de número 10, no verso de número 12, o anjo que apareceu, aí já não era uma teofania, não, ali foi o Gabriel que apareceu, o anjo Gabriel, mensageiro. O anjo que apareceu para Daniel, ele disse, homem muito amado, olha, chamou Daniel de homem muito amado. Desde o primeiro dia em que tu aplicaste, ou seja, Daniel, você aplicou seu coração, você foi insistente, você foi perseverante, você não desistiu. Em outras palavras, o que o anjo estava dizendo era isso. Ah, pastor, comecei a entender. Então, a arma que o senhor está falando, que fez aqueles 3 pastores desaparecerem e não insistirem, não perseverarem e acabaram abandonando aquela senhora, foi que eles não tiveram fé de continuar, eles não perseveraram, eles não tiveram o coração aplicado em tentar resolver aquele problema? Exatamente, é essa arma que Deus entregou para mim, entregou para você, mas que é usada pelo diabo. O diabo fez 3 pastores desistirem porque ele não desistia daquela mulher. Ele não desistia. Por ele não desistir daquela mulher, os pastores desistiram daquela mulher. Entendeu agora? Então aqui, nesses 2 exemplos que eu estou te passando, o anjo aqui falou para Jacó, rapaz, me larga, rapaz, me solta. Ele disse, não vou soltar não. Enquanto tu não me abençoares, eu não te largo. Ah, mas Deus gostou demais disso. Ele diz, rapaz, como é seu nome? Olha aqui, ó, versículo de número 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse o anjo, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meu Deus! A Daniel o anjo disse, desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração e a compreendeste, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Você foi aplicado, você foi determinado, você disse não desisto, enquanto a situação não estiver dentro daquilo que eu entendo pela palavra de Deus que é o certo, eu não vou desistir de orar, de buscar, de perseverar, de lutar a favor disso aqui. Irmãos, essa está sendo a arma que o inimigo está usando para fazer muito crente desistir. E essa arma foi entregue para nós. Deus disse para nós, está em Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Mas o que os crentes estão fazendo? O que os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que têm fé em Deus estão fazendo? O inimigo bate o pé, diz não saio, e o crente está desistindo. O homem de Deus está desistindo. A mulher de Deus está dizendo, tá bom, Satanás. Está dizendo, tá bom, Satanás. Aí o inimigo fala, pronto, ganhei de mais um. Aí vai lá pro outro lado, ganhei de mais um. Porque o que tem de gente desistindo, irmãos, é muita gente desistindo. Não tem como medir a quantidade de pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo ao seu redor, não conseguem compreender o mundo espiritual. Eu disse para aquele diabo, eu não largo essa senhora,
Ele disse, você é um desgraçado. Eu falei, sou mesmo. Para você eu sou. Você está dizendo que eu sou desgraçado? Só se for para você, porque para o meu Deus não. Para o meu Deus eu tenho graça, a graça do Espírito Santo, e eu não desisto dela, seu miserável. Falei para ele, não vou, não desisto e acabou. Ele gritou e disse, não, não. Eu disse, não adianta, grita aí o tanto que você quiser. Você pôs 3 pastores para correr. Eu não vou desistir dela enquanto eu não ver essa mulher completamente restaurada. Seu miserável, eu não largo, não solto e eu não desisto da alma dela. Tá lá hoje, irmão. Quando eu comecei a lutar por ela, ela tinha 89 anos. Hoje ela tem 94. Tá lá, curada, abençoada. Foi guerra. Teve um momento que eu falei, Senhor, tem misericórdia. Olha, irmão, é terrível. Eu vou falar um negócio pra você. Não é fácil, não. E jejum, e oração. E eu nunca vi uma pessoa com tanto... Olha que eu lido com a área espiritual há muitos anos. E eu fui lutando até que aparecesse o chefe da cabeça dela. É porque ela não tinha conhecimento das escrituras, não sabe ler. Então ela tinha visões e tudo que o inimigo falava para ela, ela acreditava. Então foi muito tempo de ensinamento até que ela tivesse um pouco de base para ela mesma poder se proteger, usar a palavra a favor da sua própria proteção. Foi muito ensinamento ali. Foi muita perseverança. Eu chamava o chefe, mandava o desgraçado embora. Mas depois ele vinha, falava alguma conversa fiada, colocava... E sem contar que quem estava fazendo as obras de macumbaria estavam renovando. Ficavam renovando a obra de macumbaria. Meu Deus. Terrível, terrível. Mas eu aprendi aqui com a palavra de Deus. Essa arma foi entregue para nós. Eu quero terminar, antes da oração, eu quero deixar claro para você. Não deixe o inimigo usar a arma que foi entregue para mim e para você. Olha só o que está escrito. Tiago, no capítulo de número 4, no verso de número 7 diz, está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tá vendo aí? O mais fraco vai ter que fugir. Quem é que vai ter que fugir? A Bíblia diz que é o inimigo. Mas por que tem muita gente que tem Deus e está fugindo? Não estão aguentando, estão desistindo. Por quê? Ô, irmão, eu só desisto de alguém se a pessoa não me quiser lá. Se eu ver que a pessoa é rebelde, que a pessoa não quer nada com Deus. Eu tento, aí a pessoa não quer nada com Deus. Ela não obedece nada em nenhuma instrução que é dada para ela, então é perca de tempo. Agora, quando a pessoa está pedindo ajuda, pedindo socorro, dizendo, pastor, eu creio, me ajuda porque tudo que o Senhor me ensinar, eu creio. E eu vou tomar posse e eu vou obedecer. Irmão, aí dá gosto de ajudar. Por isso que o anjo disse para Jacó, rapaz, como é seu nome? Eu gostei de tu. Gostei de tu. Eu gostei. Gostei de tu. Falou para Daniel, homem muito amado. Ó, já pensou alguém ser amado no reino dos céus? Uma pessoa ser amada no mundo espiritual pelo nosso Deus, pelos anjos. Meu Deus, é coisa linda, né, irmão? Tremendo. Então grave isso em seu coração. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo
e ele fugirá de vós. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por trazer este esclarecimento a cada um de nós. Quantos, ó Deus, estão desistindo por não entender o que está acontecendo no mundo espiritual. O inimigo está, Senhor, usando a arma que o Senhor entregou aos servos de Deus. Foi o Senhor que disse, usando a vida do escritor. E lá está escrito, sujeitai-vos, pois a Deus. Resista, está mandando nós. Essa palavra foi direcionada aos servos de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo está usando esta arma contra os crentes. É ele que está resistindo, Pai. É ele que está pondo muita gente para correr. É ele que está fazendo um monte de gente desistir. Mas através desta revelação que o Senhor me entregou o meu coração. E eu estou passando para estas pessoas agora. Em nome de Jesus. O inimigo não te fará desistir, minha irmã, meu irmão. Esta arma foi entregue para você. Persevere. Lute, não desista, vá até o fim e Deus com certeza recompensará a sua perseverança. Que Deus te abençoe. Guarde esta mensagem em seu coração e eu te espero na próxima reflexão.